Muito bem, garotada. Agora vamos para o módulo 6, frente 1, exercícios de radiciação 2. Caderno 1, página 8. Na primeira questão, temos aí, qual é o valor da raiz quinta desta fração? Muito parecido com o exercício anterior, nós temos aí 2 elevado a 30 é um fator comum no numerador e 2 elevado a 15 um fator comum no denominador. Então vamos à resolução. Colocando no numerador da fração 2 elevado a 30 em evidência, ficamos com 1 mais 2 ao cubo dentro do parênteses. Embaixo, 2 elevado a 15 em evidência, ficamos com 1 mais 2 ao cubo dentro do parênteses. Esse fator 1 mais 2 ao cubo, que vale 9, tanto no numerador quanto no denominador, pode ser cancelado. E o 2 elevado a 30 dividido por 2 elevado a 15, basta aplicar a divisão de potências de mesma base. Então, o 9 cancelou com 9, e na divisão obtemos 2 elevado a 30 menos 15, que vale 2 elevado a 15. Aplicando agora a propriedade da radiciação, toda raiz é um expoente fracionário, onde o denominador é o índice da raiz e o numerador é o expoente do radicando. Então esse número equivale a 2 elevado a 15 dividido por 5. 2 ao cubo, portanto, e o resultado é 8. Nos levando na alternativa, quem foi que disse Berenice? Questão de número 2. Qual é o valor desta expressão? Observem bem. Vamos deixar a raiz quadrada de 2 quietinha. Mas a raiz quadrada de 3 mais raiz de 3 vezes a raiz quadrada de 3 menos raiz de 3 é um produto de raízes de mesmo índice. Portanto, podemos conservar o radical e multiplicar os radicandos. Vamos à resolução então. Aí está a expressão original e eu vou fazer o produto dos dois últimos fatores, mantendo o radical e o índice e multiplicando os radicandos. Acontece que 3 mais raiz de 3 vezes 3 menos raiz de 3 é um caso de diferença de quadrados. Isso, na verdade, é quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então temos raiz de 2 que multiplica a raiz quadrada de 9 menos 3. Portanto, raiz de 2 vezes raiz de 6. Fatorando a raiz de 6 em raiz de 2 vezes raiz de 3, ficamos com 2 raiz de 3, que é a alternativa Eleodora. Por favor, não vá embora. Questão de número 3. Essa expressão aí pode ser representada por A raiz de 10 mais B, sendo A e B dois números inteiros. Qual é o valor de A menos B? Vamos à resolução. Primeiramente, vamos observar que nos dois fatores, ali dentro de cada um dos parênteses, existem termos semelhantes. No primeiro, 4 raiz de 2 menos 7 raiz de 2 é igual a menos 3 raiz de 2, mais 3 raiz de 5, que é o outro termo. No segundo parênteses, 6 raiz de 2 menos 2 raiz de 2 é 4 raiz de 2, menos 2 raiz de 5, que já era o segundo termo nesse parênteses.
Então, dando essa organizada, agora vamos aplicar a distributiva frente à multiplicação. Menos 3 raiz de 2 vezes 4 raiz de 2 equivale a menos 12 raiz de 2 ao quadrado. Menos 3 raiz de 2 vezes menos 2 raiz de 5 equivale a 6 raiz de 10. 3 raiz de 5 vezes 4 raiz de 2, 12 raiz de 10. E 3 raiz de 5 vezes menos 2 raiz de 5, menos 6 raiz de 5 ao quadrado. Efetuando esses quadrados, teremos menos 24 mais 18 raiz de 10 menos 30, que organizando equivale a 18 raiz de 10 menos 54. Vamos lembrar, lá no enunciado, ele queria que eu escrevesse esse produto na forma A raiz de 10 mais B. Portanto, podemos concluir que A vale 18 e B menos 54. Logo, A menos B, 18 menos 54, dá 18 mais 54. 72, alternativa Eleodora. Quarta questão. Qual é o valor dessa expressão para x igual a 400? Vamos à resolução. Primeiramente, observem. Temos uma fração na soma desses três termos. Portanto, o denominador dela será o nosso fator comum. Dividindo pelo denominador de x, que é 1, equivale a x vezes x, x ao quadrado. Dividido por x dá 1, vezes 1, 1. Dividido pelo denominador do número 2, que também é 1, x dividido por 1 dá x, vezes 2, 2x. Reparem que x ao quadrado mais 1 mais 2x, na verdade, equivale a x mais 1 ao quadrado. Quadrado do primeiro, quadrado do segundo, duas vezes o primeiro pelo segundo. Embaixo continua x. A raiz quadrada de x mais 1 ao quadrado é x mais 1. Admitindo que x mais 1 é positivo, e ele é, porque x é 400. Então teremos x mais 1 dividido pela raiz de x. Substituindo agora o x por 400, teremos 400 mais 1 dividido pela raiz de 400. Ou seja, 401 dividido por 20, que é igual a 20,05. Alternativa Adelaide, minha anã paraguaia. Quinta questão. Sejam mn números reais. Se m é igual a 2 mais a raiz de 3 e m vezes n é igual a 1, então n ao quadrado é igual a... Vamos à resolução. Notem, podemos montar um sistema. M é igual a 2 mais raiz de 3 e m vezes n é igual a 1. Substituindo m na segunda equação, teremos 2 mais raiz de 3 vezes n é igual a 1. Isolando-se o n é igual a 1 sobre 2 mais raiz de 3. Vamos agora racionalizar o denominador dessa fração. Basta multiplicar numerador e denominador por 2 menos a raiz de 3, para usarmos a diferença de quadrados. Então, no numerador fica 2 menos raiz de 3, e no denominador, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Portanto, 2 menos raiz de 3 dividido por 4 menos 3, que dá 1. Ou seja, n é igual a 2 menos raiz de 3.
Logo, n ao quadrado é 2 menos raiz de 3 ao quadrado. Isso é um quadrado perfeito. Então, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Notem, 2 ao quadrado, 4, e raiz de 3 ao quadrado, 3. 4 e 3, 7, menos 4 raiz de 3. Alternativa, o que é que há de Norá?